dia a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Rossandro e a R2 pela organização do evento. É sempre um prazer participar. Essa é a terceira vez que a Tonra participa. Sempre tentando trazer valor para a discussão, para a parte de tecnologia, de processamento. E o controlinho. E a gente vai falar de uma experiência muito, eu diria até incrível, assim, que a gente tem com a PLS na Austrália, onde recentemente comissionamos, né, o maior circuito de ore sorting para lítio no mundo. E eu vou falar um pouco do estudo de caso dessa operação em conjunto. Né? Aqui um aviso legal de praxe, né, que as informações são confidenciais. Um aviso nem tão legal, então, principalmente para os nossos colegas, aí, nossos amigos da PLS, todas as informações estão em domínio público, né? A Tonra, como a PLS, são empresas listadas em bolsa, então a gente só usou informações que estão na internet, enfim, disponíveis. Então é só aproveitar e relaxar que são informações disponíveis. O que a gente vai cobrir nesses 20 minutos? Né? Qual é a intenção de, né, acrescentar na discussão aqui? Primeiramente, falar um pouco do desafio dessas operações de lítio de rocha, né? Quais são os gargalos, enfim, o que as operações precisam buscar para serem lucrativas, né? Ter um bom resultado. Vamos falar um pouco do caso do projeto PMIL, da PLS, né? Mais especificamente da parte do sorting, né? A solução, né? Então, como o sorting, né? O ore sorter, essa tecnologia que faz a classificação do minério por sensor, como ela se tornou essencial para os objetivos da PLS. A experiência, então, a gente tem, recentemente a gente lançou um vídeo desse estudo de caso, então eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Eu acho que é a primeira vez em nível global que a gente está passando em algum evento esse vídeo, né? Ainda mais um evento focado em lítio. E no final a gente vai coletar todas essas discussões e vamos tentar fazer um aprendizado, né? E lições para as operações aqui, né? Que estão para sair e mesmo as que já estão em operação aqui no Brasil. Bom, o que a gente, né, consegue ver dessas operações de lítio, de rocha, é que crescer não é apenas processar minério, né? Então, quanto mais capacidade você tem na sua planta, você tem mais variabilidade, né, do corpo geológico, e o que resulta numa luta ali quase diária para a estabilidade do processo, né? Essa estabilidade, né, está muito associada à pressão sobre custos, né, consumo de energia, água, algumas vezes reagentes químicos, né, em operações que usam flotação. E tudo isso vem, né, de uma estabilidade do processo. Então, o principal desafio aqui, né, a principal pergunta é como alimentar melhor a sua planta úmida, né, o DMS, a sua flotação, com mais estabilidade e mais preditividade. Né? Então, você saber o que você vai alimentar mais cedo. Né? Bom, por que esse caso da PMIL, né, lá na Austrália, é importante para a gente aqui? Né? Então, eu vou listar alguns pontos. É uma das maiores operações globais, né, de spodumênio. Então, o mineral a gente comparte esse mesmo mineral aqui do Vale do Jequitinhonha com o que eles processam lá na Austrália. O contaminante, né, o que é o que o ore sorter é aplicado, é, não é o mesmo nome, né? Lá chama basalto, aqui é xisto, mas são ambos contaminantes ricos em ferro e que eles causam um distúrbio na planta úmida do DMS para recuperação e concentração de spodumênio. O que é interessante aqui, né, o que a gente vai abordar foram as expansões em fase da PLS, né? Então, né, desde os testes até o P680 e depois o P1000.
abordar aqui o caso do sorting como escala industrial, que é algo bem interessante. Então, é muito comum essa tecnologia do ore sorting ser implementado ainda em plantas à parte ou plantas piloto. A gente vai falar realmente de como é efetivo ter essa tecnologia, ter esse processo já incorporado no seu flowsheet. Né, é importante porque ele é uma referência para futuros projetos de minerais críticos, não só lítio, né? Então, cobre, todos esses outros commodities, ele pode ser, sim, uma referência. Bom, aqui uma linha do tempo, né? Vamos começar com uma linha do tempo bem rápida de como se desenvolveu esse projeto com a PLS. Então, eles já tinham a base operacional da planta de Pilgan e da planta de, eu sempre tenho que ler, Nigungajo. Até eu acho que eu vi ontem, né, que a PLS retomou as operações dessa planta, que estava em care and maintenance. É um bom sinal para o mercado, né? Os primeiros testes começaram em 2017, no centro de teste que a Tonra tem na Austrália. Então, em 2017, começou a fazer a caracterização do corpo geológico, de diversos pontos ali da geologia, de onde o minério viria. E culminou, né, 7 anos depois, com a instalação das máquinas para o P680. Né? Então, no P680 foi criada a infraestrutura para o sorting, né? Então, onde foi implantado a britagem e os equipamentos em si. E ela já foi concebida para uma planta de mais de 1.000 toneladas hora. Né? Então, o P680 começou basicamente, né, nessa parte do ore sorting, da britagem, como um ramp-up para o P1000. Então, começou para 680 toneladas hora, para chegar posteriormente a 1.000 toneladas hora. E em 2025, desculpa, efetivamente o P1000 entrou em operação para produzir 1 milhão de toneladas ano de concentrado, né, de todo mundo. Então, o P680 aqui como o habilitador técnico, né? Então, aqui é um flowsheet bem resumido, né? A gente tem 3 linhas de equipamento, separando em 3 faixas granulométricas distintas, fino, médio, grosso, já integrados na britagem. E o que a gente consegue ver é que a gente já consegue remover mais de 90% do rejeito já nessa etapa, né? O rejeito seria esse basalto ou o equivalente ao xisto nosso. Isso traz, né, uma vantagem enorme que a gente vai ver para frente. Né? O que é importante aqui, né, como eu falei, é um projeto grande, né? Então, aqui a gente está vendo 3 máquinas, mas na verdade são 10 máquinas, que a Tonra comissionou em pouco menos de 4 meses, 3 meses. Então, em 3 e 4 meses a gente recebeu o aceite técnico de todas as máquinas, que é algo impressionante. E criou a base técnica operacional para o P1000, para a escala, né, aumentar de escala para o P1000. Então, como o P680 ali, né, o que a gente pode tirar de 3 lições, né, desse habilitador técnico para o P1000 posteriormente? Foi essa rejeição antecipada do material sem valor, né, essa remoção desse basalto, desse contaminante rico em ferro, que causa distúrbios no DMS. O que já foi visto, né, logo de cara, o menor consumo de água e energia, porque se você tira ali 20, 25% de massa, você tem menos britagem, menos moagem, né, menos custos de energia associados, menos custos de peças de reposição, de peças de desgaste do processo subsequente. E também já viu de cara uma maior estabilidade da planta úmida, né, o DMS ou da flotação. Aqui é uma foto das plantas com as 10 máquinas. Então aqui a gente vê 2 máquinas, né, mas são 3, na verdade, modelo XRT 2.0, que trata a fração média. Eu vou explicar um pouquinho com mais detalhe o que é o XRT, porque a gente tem mais uma linha de 4 máquinas XRT, um outro modelo para o material mais fino. Então o XRT é transmissão de raio-x, né, X-ray transmission. Ele basicamente ele vai escanear cada partícula que entra no equipamento e vai separar em grupos. E esses grupos são separados de acordo com o seu peso atômico.
Então, a gente consegue ter uma leitura em nível atômico de partículas ricas em ferro das que não têm ferro, né? Então, a gente faz essa remoção desse contaminante rico em ferro já depois da etapa da britagem primária aqui, né? E ao fundo a gente tem 3 equipamentos para fração grossa, que são 3 equipamentos de cor, né? Então, essa fração grossa, o raio-x, por mais que ele tenha uma alta potência, dependendo do tamanho da partícula, já fica impossível de você ter uma leitura pela atenuação da rocha, pela espessura, né? Então, nesse caso, essa fração mais grossa, a gente precisou usar os equipamentos por cor, que, como o xisto aqui, o basalto é escuro em relação ao pegmatito, que é mais claro, né? Os minerais ali, o pegmatito, o espodumênio, o feldespato, né? Então, a gente usa equipamentos por cor. O que é importante aqui, né? A planta foi desenhada para tratar 3 granulometrias diferentes, foi dimensionada para isso, e cada equipamento cumpre seu papel. Então, a gente não tem um equipamento que tem todos os sensores que vai fazer cada coisa, né? Então, a gente tem os equipamentos que vão fazer especificamente o que precisa com a tecnologia apropriada para a sua fração. E isso, certamente, é um dos motivos do sucesso do projeto. Aqui é uma foto panorâmica da planta. A gente vai chegar aqui na hora do vídeo agora. O que eu vou pedir para vocês observarem no vídeo é um vídeo curto de 1 minuto e 40. O que é legal para vocês observarem é o tamanho, né, a escala do projeto. É um projeto realmente incrível. Eu estou há 10 anos trabalhando com a Tonra e eu não tive a oportunidade de conhecer a planta, mas sempre que eu vejo o vídeo eu fico impressionado com o tamanho da escala. O que é importante ver também, tentar ver, é um vídeo curto. Eu tenho um vídeo mais longo, eu posso mostrar no stand depois, é um pouco mais de 3 minutos. Ver a integração, né, do prédio do sorting com a britagem, isso é um fator muito importante, porque quanto mais integrado essa tecnologia, esses equipamentos estão, o seu custo é mais baixo. E ver, né, prestar atenção no depoimento, enfim, nessa questão da remoção do rejeito, né, desse contaminante, desse basalto, já no início do processo e o que ele pode trazer de benefício. Here we are in the Pilbara, one of the largest hard rock lithium mines in the world. It's a very demanding environment. Implementing ore sorting into the process flow, like you see behind me here, is a game changer. This level of consistency and reliability is a blueprint for the industry and just demonstrates a way of doing things better. The scale of what is being delivered is significant. We operate the largest lithium ore sorters in the world. We also operate the largest ore sorting facility in the Southern Hemisphere. This scale gives us robustness and the confidence in our operating model that helps sets us up for future operations. By removing waste and contamination early, the sorters deliver far more consistent and predictable feed into the wet plant downstream. This allows us to consistently maintain higher recoveries and meet the target product specifications. We can eliminate waste in the ore body at the earliest possible time, delivering the most consistent feed to the downstream process. In a big, large-scale operation like this, consistency is key to delivering high product and operational excellence. In my experience, the biggest contributor to the success of this project is the level of collaboration between TOMRA and PLST. Bom, acho que vocês conseguiram observar, né, o tamanho da escala do projeto. É um projeto incrível, muito bem desenvolvido, muito bem dimensionado, parte de engenharia, não só dos sorters, de britagem. Mas eu queria ressaltar algumas frases, né, desse vídeo, né? Então, esse aqui é o Gavin Reck, nosso gerente técnico e comercial. Muitos de vocês aqui, não sei,
talvez conheçam ele, ele já veio fazer um tour aqui pelo Vale do Jequitinhonha comigo. E claramente um ponto muito importante quando você implementa uma tecnologia dessa, que a Tonra já está no mercado de sorting para mineração desde início dos anos 90, mas ainda é uma tecnologia vista como disruptiva, né? Então, quando você implementa algo que já entra, né, na confiança da operação, né, não por funcionar um dia ou por um turno, mas por funcionar por meses seguidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso sim é o diferencial, né, para trazer essa confiabilidade, essa confiança para o operador, né, no caso a PLS, continuar, né, investir e continuar utilizando os equipamentos. Um outro ponto bem ressaltado pela minha colega Shinti, da engenharia de aplicação sênior, né, lá da Austrália, é a questão do suporte, né? Então, a Tonra investiu, estava revendo os números, foram um pouco mais de 370 dias homem, né, gastos no comissionamento, para um total de 12 ou 11 engenheiros de 5 nacionalidades, incluso um do Brasil, né? Então, o pessoal do Brasil, o engenheiro do Brasil participou do comissionamento. E não só isso, mas o suporte posterior. Então, a gente tem um contrato com a PLS de ter, já faz praticamente quase 2 anos, né, que as máquinas estão em operação. A gente tem presença 24 horas, 7 dias por semana no site. Apoio remoto, a gente tem nossos sistemas de Tomra Insight, que coleta os dados dos equipamentos e disponibiliza para o cliente fazer o tratamento desses dados conforme ele queira. Então, todo esse ecossistema também contribui para uma operação bem sucedida, né? Já por parte da PLS, né, o que vale, acho que seria importante também ressaltar, do metalurgista, do Tim Jones, a palavra é consistência. Então, a Tonra pôde entregar consistentemente resultados durante praticamente 2 anos de operação. E um ponto importante ressaltado pelo chefe de operações, o Chris Luke, é que o Ore Sorter trouxe mais flexibilidade para a operação. Eu acho que esse é um ponto importante, porque ele até fala, destravou o valor do corpo do minério. E acho que esse é um ponto que eu vou abordar um pouco com mais detalhe. Um slide aqui com os 3 pontos, mas o resumo era basicamente o sorting integrado, e a combinação do equipamento confiável, um serviço, a prestação de serviço constante ali, um apoio, né, ao cliente, né, uma parceria dessa, e transformou o projeto, né, que era um projeto, né, lá de 2017 para um teste, transformou num benchmark operacional em nível global, né? Então agora, né, eu vou falar um pouco de números, né, dos resultados divulgados. No segundo quarto do ano fiscal de 2025, a PLS reportou um aumento de 77% de volume de produção em relação ao trimestre anterior, com uma redução do custo operacional, FOB, em 10%. Então, uma combinação dessa de 77% mais volume de produção com uma redução de OPEX em 10%, isso é raro de se encontrar, né? O consumo, a redução do consumo de energia com com a planta do Ore Sorter, né, é estimada entre 8 a 15 gigawatt-hora por ano. Também é muito importante, principalmente lá na Austrália, o custo de energia é muito alto, né, em comparação ao nosso. E isso tudo, né, novamente, há uma planta ali habilitada a rodar a mais de 1.000 toneladas hora. Agora um pouco do valor estratégico, né? A gente muito operações metálicas, assim, né? Mesmo lítio a gente fala muito em teor, né? Mas a gente acredita que talvez o maior valor de implementar essa tecnologia do Ore Sorting seja a flexibilidade e a melhor utilização, a otimização dos recursos.
Então, antes, né, antes da planta de ore sorter lá na PLS, em Piogangura, esse minério de zonas de contato, eles eram muitas vezes empilhados ou tinha que fazer blend para alimentar a planta. Então, você tinha algumas unidades ali, alguma parte do minério, um corpo do minério que você não conseguia acessar ou tratar por essa limitação. E depois da implementação do P680 com a planta de ore sorting, eles conseguem utilizar esses recursos com maior previsibilidade, trazendo mais flexibilidade para a lavra, enfim, para toda a operação, né? E hoje, no mercado de lítio competitivo, como a gente pode, né, como a gente sabe, estabilidade de processo e confiabilidade, né, e você ter quase né, uma previsão do quanto você vai processar, de que né, os teores, é muito vantajoso, uma vantagem competitiva muito grande. Aqui eu tentei resumir, chegando já no final aqui, umas lições para as operações que estão, né, para sair aqui no Brasil, né? Eu diria, né, a gente diria que seria começar com os testes de caracterização cedo. Muitos de vocês já fizeram isso, né? Então essa etapa praticamente já foi vencida. O flow sheet, seguramente a gente recomenda integrar essa tecnologia já desde cedo, né, no fluxograma do projeto, pelas vantagens que a gente viu aqui. Pensar não só no teor, pensar mais na variabilidade, então nessa estabilidade do processo é muito importante. O recurso, né, então você ter mais recursos no final das contas, é isso que o ore sorting traz. Você tem áreas que você talvez não, zonas ali, que você talvez não fosse processar com essa tecnologia, você consegue viabilizar. E a questão do suporte, né? A Tonra oferece, como vocês viram, um suporte global, suporte local aqui no Brasil, né? Com engenheiros dedicados à mineração. Isso também traz uma vantagem, né? Forma o ecossistema para o projeto ser bem sucedido. Se eu quisesse, acho que talvez deixar uma frase ali para hoje aqui para vocês saírem, seria essa, né? Então, talvez esquecer um pouco a questão de teor, né, do depósito e pensar mais na variabilidade e na otimização dos recursos e como o ore sorter pode trazer isso para a operação, né? Então, a gente diz muito, né, dentro da Tonra internamente nesse meio que o ore sorter para as operações de lítio hoje é uma mitigação de risco até, em certo modo, né? Porque você consegue ter mais previsibilidade na sua operação e maior flexibilidade. Bom, chegando ao final aqui, é uma segunda mensagem, vamos dizer assim, que a próxima fronteira é alimentar melhor a sua planta final, né, que vai produzir o seu concentrado final, né? O ore sorting não faz isso, ele prepara o meio ali para você chegar de uma forma mais econômica e mais consistente. E quando você pensa em escala, né, em operações em escala, você vai ter essa variabilidade de qualquer forma. Então, a implementação dessa tecnologia, que já passou da fase conceitual, né, como vocês viram, já está numa fase, já é uma tecnologia comprovada, não só na PLS, a Tonra aí tem mais de, acho que a gente está chegando aí quase 30 máquinas para lítio ao redor do mundo. Então, é uma tecnologia que deve ser, que a gente acredita que deve ser considerada para as operações, não só no Brasil, mas em outros lugares. Né? Bom, obrigado. Aqui estão meus contatos. A gente está, coincidentemente, em frente ao stand da PLS ali, então se vocês quiserem passar lá, conversar, ter mais detalhes, eu estou à disposição. Muito obrigado.